A partir de agora na Showtime. Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Boa tarde, ouvintes. Aqui é Zildete Montiel que vos cumprimenta para uma hora inteirinha de informação com Alcel Pro Saúde, sempre com você. Alcel Pro Saúde, sempre com você. Hoje apresenta a doutora Cristiane da Silva Cavalcante de Alencar. Ela é ginecologista e obstetra, formada na Universidade de Ribeirão Preto, com residência na especialidade pelo Hospital Universitário de Taubaté, com especialização em ginecologia endócrina pelo Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, HC, e também ultrassonografia ginecológica e obstétrica pela Escola de Ultrassonografia de Ribeirão Preto. Boa tarde, doutora Cristiane. Boa tarde, tudo bem? É uma alegria tê-la aqui conosco e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Nós vamos falar do parto humanizado, que não é um tipo de parto, não é verdade? Olha, na verdade, o parto humanizado no Brasil acabou sendo uma nova forma de lidar com a gestante em si, sabe? Respeitando a natureza e a vontade de cada mulher. Certo. Então, acaba sendo uma abordagem diferente do parto. Certo. E o que vem a ser, então, o parto humanizado? Bom, ao contrário do que muita gente pensa, o parto humanizado não é aquele só na água, não é aquele só em casa. O parto humanizado, em si, a protagonista é a gestante e o filho dela que está para nascer, ok? Então, assim, tão importante quanto os procedimentos médicos, né, que a gente acaba muitas vezes tendo que fazer, também é a atenção e o cuidado com um momento tão delicado, que é esse que a mãe e o filho estão vivendo. Eu, como mãe também, que tenho uma filha de 1 ano e meio, posso te dizer, passei por isso. Então, é um momento extremamente delicado na vida de uma mulher. E a diferença marcante dessa nova forma de parto são, assim, os procedimentos que muitas vezes não são necessários de rotina, entende? Então, antigamente a gente fazia de uma forma, assim, quase que automática, a indução do parto, o corte, né, aquele pique que todo mundo chama, que é um corte do períneo chamado episiotomia, uso da anestesia, raspagem dos pelos pubianos, o parto cirúrgico. Então, assim, esses e outros procedimentos, eles são utilizados apenas quando a gestante e o cuidador, seu acompanhante, concordam com a manobra a ser feita e há necessidade. Então, a gestante participa, assim, de uma forma ativa do que vai acontecer com ela. Certo. E como que ela pode se programar para isso? Ela vai abrir mão, por exemplo, de uma cesariana, que é mais agressiva, e vai falar, doutora, eu quero um parto humanizado. Todos os hospitais podem ter isso? Como que funciona? Na verdade, essa nova linha de parto é uma tendência no Brasil e, assim, acredito que a maioria dos hospitais já começaram a praticar essa mudança nos princípios, nos valores e nas práticas das rotinas vividas nos centros obstétricos, nas salas de parto. Existem gestantes que optam por um parto cesariano. Então, Zildete, assim, olha, uma mulher que já teve um trauma obstétrico no passado, já teve um parto difícil e, assim, ela tem algum impedimento emocional, psicológico que atrapalhe na hora desse momento, ela pode ter um parto humanizado cirúrgico. Isso é uma exceção. Porém, a tendência é se optar pelo mais natural possível. Como eu disse anteriormente, sempre assim, criando um ambiente favorável para o nascimento daquela mãe e daquele bebê, porque não nasce só um bebê, nasce uma mamãe também, claro. Sabe? Então a gente, o parto humanizado cirúrgico, que eu não entendi. Aqui no interior,
como eu sou de Pirassununga, interior de São Paulo, as mudanças feitas na Santa Casa aqui de Pirassununga incluíram, assim, olha, um leito privativo para aquele momento mais crucial do parto, que é a fase, assim, ativa, expulsiva, né, o terceiro período, onde a gestante pode ficar mais à vontade com o seu acompanhante, que muitas vezes é o marido. Existe o uso de alternativas para analgesia. Por exemplo, ao invés da administração de medicamentos, a gente opta por massagem na região lombar, banhos de imersão mornos, que aqui nós também já implantamos uma banheira, e isso funciona de uma forma excelente. Entende? Porque relaxa, né? Cromoterapia, uma sala onde se haja um acolhimento maior dessa mulher, desse acompanhante, para que todos fiquem à vontade. Uma coisa interessante que vale eu te falar aqui, eu disse o seguinte no começo: nem sempre o parto humanizado é aquele na água que todo mundo imagina, mas isso pode acontecer de uma forma espontânea. Houve um caso aqui que era eu que estava assistindo a parturiente, e não deu tempo, a gente fez o uso o banho de imersão na banheira como analgesia, e acabou que ela acabou tendo parto na água, e foi maravilhoso, porque o bebê nasceu mais calmo, ele nasceu numa temperatura ambiente da água que era parecida com o corpo da mãe. Ele nasceu em meio líquido, que era parecido do ambiente intraútero que ele estava acostumado. Então, assim, isso é muito menos traumático para o bebê também. Então, todas essas mudanças. Mas não que o parto cesariano não possa ter uma prévia humanizada. Isso, às vezes, pode ser uma opção da gestante. Nós, como obstetras, devemos respeitar. Entendi. Esse parto, ele é o parto Leboyer, como chama? Doutora? Oi. Oi. Esse parto é o parto Leboyer, como chama? Sim, mas na verdade não é só esse tipo de parto que a gente chama de parto humanizado. A gente tem uma tendência de aumentar esse horizonte para a gente poder fazer a gestante ser a protagonista do seu momento. E esse que você disse é o parto na água. Certo. E não são todos os hospitais que têm o parto humanizado, né? Olha, eu acredito que ainda não são todos que conseguiram implantar de uma forma plena, tá? Mas é como eu te disse, existe uma tendência muito grande de isso ser uma constante entre todos os hospitais do Brasil. Entendi. A humanização do parto, ele é um processo, né? E não um produto que fica sendo entregue para a parturiente, para a mulher que vai ter o bebê. Exato. E eu acredito, assim, que nós estamos a caminho de tornar cada vez mais humano esse processo, né? Sim. Isso é tornar cada vez mais consciente a importância de um processo que para a humanidade sempre foi instintivo, natural, e que por algumas décadas tentamos interferir mecanicamente ao hospitalizarmos o nascimento, Exato. querer enquadrar, mecanizar, num formato único, onde as mulheres tinham o parto como se fosse um evento. A humanização do parto cirúrgico, como a senhora falou, como que ocorre? Olha, a professora do Instituto de Ciências da Educação, a Edna Barreto, ela é militante desse movimento pela humanização do parto e nascimento. Ela afirma que o parto mais aconselhável é aquele que a mulher pode ter liberdade, pode fazer escolhas e é respeitada, de acordo com tudo que foi informado para ela. Então, ela tem que estar, basicamente, desde o pré-natal, muito bem informada. Sim, então, assim, o parto humanizado não é só o momento. Ele vem desde um pré-natal bem feito, as orientações pelo obstetra, a família que tem que aderir em apoio para essa mulher. Enfim, do ponto de vista da medicina, baseada em evidência,
assim, as boas práticas de atenção ao parto da Organização Mundial de Saúde, dos protocolos de humanização do nascimento, o parto mais saudável para as mamães e para os bebês é o normal, sem dúvida, sem intervenções desnecessárias. Porém, existem as exceções. Essa questão da cesariana, ela pode optar e escolher previamente, ou no caso de pacientes que têm uma indicação formal, sabe, Zildete, de parto cesariano. São aquelas que têm algum problema de bacia, ou que já tiveram 2 ou mais cesarianas anteriores, entende? Então, desde o momento que ela entrou no hospital, na casa de parto, ela tem que ter direito a estar com seu acompanhante, ela tem direito a um leito privativo, para ela se sentir mais à vontade, e ela tem, assim, direito de ter alguém naquele momento de escolha dela. Isso inclui, no parto cesariano, ela precisa de alguém. Vai ser submetida a um procedimento cirúrgico, então nada melhor do que alguém, um apoio para ela naquele momento. Veja bem, esse parto cesariana, se for da escolha dela, ou se for indicação clínica de acordo com os protocolos, se ela tem mais que 2 cesáreas ou tem algum problema, o bebê está em sofrimento. Mas tem essas formas que eu disse, são as que nós temos em mãos para humanizar aquele momento. Certo. A nossa ouvinte, Mariana de Almeida Prado, ela pergunta: já tive parto cesariana, eu posso ter um parto humanizado? Sim. Se ela teve somente um parto cesariano, eu acho que a pergunta dela quer dizer, eu posso ter um parto normal humanizado desta forma como está sendo descrito após uma cesárea? Sim, ela tem condições. A medicina somente contraindica o parto vaginal depois da segunda cesariana em diante. Por quê? Porque conforme a gente faz a cicatriz cirúrgica no útero, Zildete, acima de 2, existem estudos de pesquisa científica mostrando que as contrações uterinas inerentes ao trabalho do parto, elas têm um risco maior de romper as fibras musculares do útero. E isso seria um risco obstétrico muito grande para o momento do parto. Pode vir a abrir, né? Isso, você entendeu? Então, assim, isso é contraindicado classicamente pela literatura. Então, nós não deixamos aquelas pacientes que têm 2 cesarianas ou mais evoluírem para o trabalho de parto com a finalidade de ter um parto vaginal. Isso é arriscado para a mãe e para o bebê. Sempre, não importa o tempo, né? Se a criança ela já teve um filho há 7 anos atrás, 8, não importa o tempo. Não importa o tempo. Entendi. Não importa mesmo. Certo. E humanizar, vamos falar mais de humanizar o parto, porque dá a impressão, quando a gente fala em humanizar, que a gente está sendo desumano de uma outra maneira, né? O termo humanização, ele carrega em si, assim, várias interpretações, né? Então, a qualidade de humano, na nossa cultura, quase sempre se refere à ideia, assim, arraigada na moral cristã de ser bom, dócil, empático, amável. Sim, e de ajudar o próximo. Eu entendi o que você quer me perguntar. E esse lado que você disse sobre humanização tem mais a ver com acolhimento. Acolher significa dar condições favoráveis, emocionais e psicológicas do evento se desenvolver de uma forma satisfatória. Então, o bom tratamento ético-moral de toda a equipe de parto, desde o início de uma internação numa casa de parto ou dentro de um hospital, desde o porteiro, a recepção, faxineiro, técnicos de enfermagem, enfermeiras, que a presença da enfermeira obstetriz num pré-parto é muito importante. E ultimamente existe uma tendência que nós já fazemos aqui no interior, é a permissão da entrada da doula. A doula nada mais é do que uma enfermeira obstetriz com formação para auxílio, respaldo e apoio da gestante e da parturiente no momento do parto. Psicólogos,
Eu vou citar uma coisa que nós temos aqui em Pira, mas não são em todos os hospitais que tem. Nós temos a visita dos doutores da alegria, que de uma forma ou outra acabam deixando o ambiente mais acolhedor. Então, essas todas são as formas que nós temos de, entre aspas, tá, humanizar, porque o parto não é animalizado, entre aspas. Mas, assim, o parto de seres humanos tem que ser o máximo gentil, acolhedor, suave possível, de forma que não hajam traumas nem físicos e nem emocionais. Entendi. Acho que é esse o sentido que você talvez tenha colocado. Certo. Um bebê que nasce pelo parto humanizado, que nasce calmo, como a senhora mencionou, o que ele pode ter de mais, assim, de melhora na vida, no seu crescimento? O que isso pode acarretar? As melhoras são em todos os aspectos. Na questão social, porque vai ser um bebê mais calmo, mais tranquilo, ele vai interagir de uma forma melhor com todos, com família, com a mãe, num futuro, a médio prazo, com outras crianças escolares, porque assim que nasce o bebê, a gente preconiza aquele contato pele a pele, mãe e bebê. Então, sim, de uma hora para outra, a gente não corta simplesmente o cordão. A gente oferece o contato pele a pele, assim que houve desprendimento total do feto, né, do bebê, do recém-nascido, e a mamãe começa a conversar com o bebê, então tem aquele contato pele a pele, ele se lembra da voz da mãe de dentro do útero, os cheiros, né, os odores lhe são conhecidos, e a sensação de prazer, bem-estar e segurança que é oferecida para o bebê é muito grande. Então, existe assim alguns estudos, que agora eu não vou te saber citar o nome dos autores, mas a gente lê bastante de neurologia, psicologia infantil, então para o desenvolvimento neuropsicomotor também, a gente sabe que tem um auxílio muito grande nesse sentido. Entendi. E, sem dúvida nenhuma, é um momento crucial, porque nascer é muito difícil, sabe, Zildete? Morrer é muito mais fácil. Para o nascimento, existe toda um processo mecânico que ocorre entre o útero e o bebê. Ele tem que rodar. Quando tem o desprendimento do polo cefálico, da cabecinha do bebê, algumas vezes ele é tracionado. Nós precisamos, algumas vezes, ou a própria mãe, tracionar aquele pescocinho. Então ele já sente sendo puxado. Quando não é humanizado, ou quando tem alguma intercorrência, ele sai de um ambiente quentinho para um ambiente mais frio, claro, luminoso. Aquelas sensações lhe causam muito desconforto, muito medo. Então, não é nada do que ele conhece. E isso é, assim, essa diferença na humanização é muito importante para o bebê, nesse sentido, por causa de todas essas diferenças que eu te citei agora. Certo, eu estou sendo bombardeada de perguntas aqui de mãezinhas. Eu queria saber, adoecimento para a mãe que tem um bebê em parto humanizado. Quais são as porcentagens, quais são as doenças que ela pode vir a ter, quais são as doenças que ela se isenta fazendo parto humanizado? Bom, na verdade, não existem doenças oriundas de um parto não humanizado. O que pode lhe acontecer a gente percebe que o parto humanizado, quando tem aquele relaxamento do períneo, aquela cooperação da gestante, muitas vezes nós não precisamos fazer aquele corte, aquele chamado episiotomia, no períneo da mulher, que fica entre a vagina e a lateral da coxa. Então, assim, só de não fazer essa intervenção é algo muito bom, porque todo machucado cirúrgico é um machucado.
onde a gente corta tecido, né? Cortamos a pele, cortamos um pedaço do músculo para o bebê poder sair. E aquele machucado, apesar de ser suturado, ou seja, de dar os pontos, por melhor que o obstetra faça, a cicatrização pode ser dolorosa e a sensibilidade naquele local também muda um pouquinho. E pode demorar 6 meses a 1 ano para ela voltar a ser perto do normal. Eu não sei, assim, a maioria das pessoas que já fez alguma cirurgia ou que tem alguma cicatriz sabe do que eu estou falando. Então, assim, quando esfria, pode dar umas fisgadas no local, quando chove, quando você encosta, só simplesmente o toque pode ser um pouco mais doloroso. Isso é uma das coisas que nós temos uma tendência em evitar com o parto humanizado. É óbvio que muitas vezes tem gestantes e parturientes com um períneo muito estreito, ou seja, muito apertado. E essa episiotomia se faz necessária para que não haja uma rotura, ou seja, uma dilaceração dos tecidos da mulher de forma aleatória, que muitas vezes aconteciam com nossas avós, nossas bisavós, pelas parteiras, e hoje em dia é diminuído com essa epísio. Então, assim, vão haver casos que a episiotomia, que é esse corte, se faz necessário, lógico. Porém, a nossa tendência é diminuir o máximo possível as intervenções. Certo. Estão me perguntando aqui do uso do fórceps. Se a criança for muito grande, se a cabeça for muito aumentada, como faz? Olha, o uso do fórceps, ele não serve para esse tipo de situação. Se a cabeça for muito grande, maior do que a circunferência da pelve materna, a conduta indicada é o parto cesariana, porque você sabe que a cabecinha não vai ultrapassar aquela circunferência. Isso pode acontecer com bebês muito grandes, de mães diabéticas. Todo mundo já ouviu falar de bebês que nasceu com 5 quilos, 5,5 quilos. A mamãe diabética tem uma tendência de ter um bebê bem grande. E isso pode fazer com que ele cresça bastante e a cabecinha dele seja maior, a circunferência da cabecinha do bebê seja maior que a da bacia. Aí existe a indicação formal de parto cesariano. O fórceps em si, ele não é, assim, uma prática ruim obstétrica. Pelo contrário, sempre ele tem indicação quando a gente encontra problemas onde o bebê desce e encaixa na pelve materna de uma forma irregular. Ou seja, ao invés dele descer reto, onde o eixo longitudinal da coluna vertebral e da cabeça do bebê é paralelo ao da mãe, ele pode descer de uma forma assim, com a cabeça dobrada para o lado, e nós precisamos usar o fórceps para corrigir aquela situação, que se chama de assincletismo. Outras indicações do uso do fórceps é quando a mãe entra em exaustão, ou quando a mãe, que isso não é incomum, mesmo com todo o apoio, mesmo com toda a orientação, é uma situação aterradora. E algumas vezes as mamães podem entrar em desespero. E existe, assim, uma tendência de achar que não vai conseguir. É muito comum isso entre nós mulheres. A gente sempre acha que não vai conseguir, mas claro que todas nós somos capazes e conseguimos. Mas nestes casos onde existe uma necessidade, o fórceps também tem uma indicação formal de utilização, tá? Sim. Então, assim, existem muitas fábulas sobre o fórceps. Porém, o que nós vemos hoje em dia, graças a Deus, são boas indicações de fórceps, e as estatísticas têm mostrado que para não deixar aquele bebê muito tempo no canal do parto e entrar em anóxia, ou seja, entrar em baixa oxigenação, o fórceps de alívio, que nós chamamos, ou seja, para aliviar, para ajudar, para abreviar aquele momento do parto, ele evita que o bebê falte oxigenação no cérebro. Porém, ele tem que ser passado com muita cautela e por um profissional obstetra que tenha prática, óbvio.
Entendi, que loucura. Aqui eu tenho Muita coisa, uma pergunta, né? Aqui. Por conta de uma doença rara no sangue e da medicação que tomei para administrar o problema durante a gestação, minhas 2 filhas precisaram nascer de cesárea. A prioridade, lógico, era a saúde delas, mas eu também não queria um começo de vida frio e distante como os partos cirúrgicos sempre pareceram ocasionar. Por isso, o meu obstetra mudou alguns procedimentos de rotina, deixando o momento mais natural. A primeira quebra de protocolo foi que meu marido pôde ficar comigo durante a anestesia, não precisei ficar com os braços amarrados na cama e o campo cirúrgico, aquele pano que separa a região da barriga da cabeça da gestante, foi retirado minutos antes do nascimento, pude ver meus bebês saindo da minha barriga e sendo entregues a mim. Pode-se dizer que o meu parto foi humanizado? Com toda certeza, pode-se dizer sim que o parto foi humanizado. E essa é uma prática também realizada para partos cesarianos, independente de qual foi a etiologia. Se ele foi pedido da gestante, se ele foi uma indicação de urgência, caso tenha um sofrimento do bebê, ou se foi uma indicação formal nesses assim, que a gestante tem 2 cesáreas ou mais e tem que ser cesariana, isso já, graças a Deus, ainda bem e muito bem administrado, já tem sido feito há algum tempo. Essa é a prova desse colega obstetra que humanizou o parto cesariano dessa paciente que está falando conosco agora. Certo. Alice Norma, ela pergunta, todo parto normal é humanizado? Não, nem todo parto normal é humanizado. Algumas vezes nota-se que ainda em alguns lugares não existe assim a permissão de entrada do acompanhante desde o começo da internação até ela ir de alta. Em alguns hospitais, por quê? Porque, infelizmente, no Brasil, primeiro, cria-se a lei, cria-se as normas, e depois nós vamos ver se os locais onde ocorrem os partos têm condições de praticar aquela lei. Então, tem muitos hospitais ainda que não têm condições de oferecer isso para suas gestantes, mas isso é uma situação transitória. Outra coisa, tem muitas cidades ainda do Brasil que não possuem doulas com formação. Isso é fato. É uma classe profissional que vem crescendo, neste momento vem crescendo e ganhando força, e que eu acredito que num futuro vai ser uma constante, como eu já disse. Nem todos os lugares têm como oferecer o que eu disse anteriormente sobre analgesia não farmacológica, ou seja, a banheira de imersão, a ducha. Então, assim, nem todo parto vaginal ainda é considerado humanizado. Então, assim, como eu falei, você pode ter um parto vaginal que seja um pouco traumático, mas acredito que daqui para frente, todos nós, todo o território nacional, nós vamos ter isso em breve de uma forma plena. Certo, eu sei que a gente já respondeu, mas a Lúcia de Souza pergunta, uma cesárea pode ser um parto humanizado? Ah, com certeza, pode sim. Como essa pode, ouvinte nos descreveu e anteriormente, como pode ser? É exatamente louvável o que o obstetra fez, né, e as quebras de protocolo, que na verdade agora são nossos novos protocolos. Então, o parto dela foi um parto cesariano, mas foi humanizado. Certo. Adriana pergunta, como uma mulher se prepara para um parto humanizado? Bom, como eu disse, desde o pré-natal, o parto humanizado não é somente um momento. E como ele envolve a vontade e a protagonização da mulher, da gestante, no seu parto, o que nós inferimos? Na verdade, ela vai ter que escolher o seu acompanhante, que no caso pode ser o marido, a mãe, a irmã, uma amiga.
e da sua escolha, o pai do bebê. Então, assim, inclui que durante o pré-natal essa pessoa acompanhe essa gestante, inclusive para saber como vai se comportar lá dentro do ambiente da casa de parto, dentro do ambiente do hospital, ou se ela optou por fazer na sua casa, caso onde a sua cidade tenha suporte para isso. Então ela tem que levar aquele acompanhante, é uma diretriz muito importante, porque muitas vezes a gente acredita que só importa só a orientação da gestante, mas não, o acompanhante faz muita diferença. Haja visto alguns casos que nós andamos tendo aqui, do acompanhante se desesperar no momento que vê o teu ente querido, que é aquela gestante, aquela parturiente, tendo dores fortíssimas. E isso é ruim, porque desestabiliza mais ainda a parturiente. Veja, não é adequado nem gostoso ver um ente querido tendo dor, passando um momento difícil, mas para isso acompanhante, o preparo. Bom, outra coisa que é possível, fortalecimento e alongamento do períneo. O períneo, ele é um músculo que envolve a região da vagina e do ânus. E esse músculo, ele é importantíssimo no parto normal, porque ele vai ter que estar suficientemente alongado para a passagem do recém-nascido. Então, assim, olha, existem alguns exercícios e massagens para trabalhar o períneo de forma a preparar aquele músculo para um trabalho de parto melhor, sabe? Isso é feito durante o pré-natal, o encaminhamento para o profissional, que é o fisioterapeuta. Existem fisioterapeutas habilitados para essa área. Aqui no interior nós temos também. Outra coisa que eu posso te dizer, a maior arma para a gestante antes do momento do parto, eu acho que é buscar por conhecimento, experiências, discussões sobre o momento do parto. E, assim, olha, hoje com a internet, atualmente, não é difícil. Nós temos diversas obras bibliográficas a respeito do assunto. Tem milhões de grupos de discussões, né, que podem ajudar a novas reflexões, né, e dar segurança no parto daquela nova futura mamãe. Enfim, o parto em si, como acontecimento fisiológico, é natural, né, para o ser humano. Porém, assim, a ignorância no bom sentido, né, o não conhecimento dos detalhes desse momento, pode levar a uma frustração, né, da gestante, achando isso ou aquilo. Então, pode acontecer de um parto humanizado ser desumanizado, né? Que nem eu tenho uma pessoa aqui, a história da veterinária Alessandra Caprara, mostra como nem sempre um parto normal é humanizado ou mesmo tranquilo. O nascimento do seu primeiro filho tinha tudo para ser o mais natural possível e acabou como um filme de terror. Chegou ao hospital com 10 centímetros de dilatação, avisando que o bebê já estava nascendo. A enfermeira da recepção confirmou com um exame de toque e mandou-a para dentro. Foi recepcionada por outras enfermeiras que a colocaram numa sala de espera. Ela avisava que o bebê estava nascendo e elas diziam: calma, mãezinha, você precisa tomar penicilina, está escrito no seu pré-natal. Ela sentia o seu bebê descer pelo canal de parto. Então, outra enfermeira fez novamente o exame de toque e percebeu que eu dizia a verdade. Suspendeu a penicilina, colocou-a numa sala e pediu que aguardasse. Depois veio o anestesista e ordenou: mãezinha, fica de índiozinho e não se mexa. Eu, com contrações por minuto, rezava para que não viesse mais nenhuma. A obstetra não disse nada. Colocou panos, passou algo gelado em mim, me cortou e meu bebê saiu. Trouxeram ele para mim e logo depois levaram embora. Não vi mais meu marido, nem sei quando ele entrou ali. Terminei sozinha em um quarto, sem nenhuma explicação. Mas isso é um caso isolado, né? Isso infelizmente aconteceu. Com certeza, a gente não sabe o que aconteceu naquele momento, se aquele bebê estava em sofrimento ou não, se existia algum fator de risco ou não. Para o uso da penicilina, certamente devia existir um motivo prévio, porém, assim, não é o que se faz normalmente. Talvez, neste ponto, existe neste caso, existe assim,
talvez, se eu posso chamar de, não é uma falha, mas se eu posso chamar de uma mudança pontual que talvez eu faria, se caso eu fosse obstetra dessa moça, seria ter conversar, o obstetra ou a obstetra, conversado com ela: olha, mãe, eu estou aqui, meu nome é fulana de tal, estou aqui para te ajudar no seu parto. Agora, você vai sentir algo gelado, porque eu vou limpar o seu períneo de forma que o teu neném nasça de um jeito mais limpo possível. Vou colocar uns panos sobre você, por favor, não toque em cima desses panos. Na hora da epísio, sabe, Zildete? Sempre, hoje em dia, nós sempre conversamos com a parturiente. E nunca mãezinha, sempre pelo nome, lógico. Dona fulana, preciso de lhe perguntar, o seu períneo é estreito, se o bebê nascer de uma forma natural, corremos o risco de laceração ou de uma demora e ele pode ficar sem oxigênio. Neste caso, a indicação é fazer uma epísio. Eu poderia fazer na senhora, com a permissão da gestante, lógico que a gente faz. E, óbvio, tudo com anestesia, nada sem anestesia. Certo. Vanessa pergunta, há possibilidade de se fazer o parto humanizado normal para gêmeos? Sim, claro que sim. Com toda certeza. Só que são 2 partos, né? O parto do primeiro gemelar e o parto do segundo gemelar. E um trabalho de parto só. Mas é completamente possível. Ah, entendi. Então, é possível, né? Geralmente a mulher, ela tem muito medo, ela não quer sentir dores, e ela entende que fazendo a cesariana e passando pelo sistema de anestesia, ela não vai sentir dor. Esse pensamento não é correto, né? A mulher que tem medo na hora do parto, o parto humanizado, ele oferece dor? O parto humanizado oferece dor, sim. Não existe parto sem dor, exceto algumas exceções de mulheres que sentem como se fosse uma dor de barriga. E isso é muito raro, viu, Zildete? Felizes aquelas mulheres que têm um limiar de dor tão alto a ponto de dizer que o parto normal não lhe ofereceu dor. Porém, o parto humanizado, ele, com certeza absoluta de causa, ele tem formas de amenizar essa dor e de controlar essa dor. É como eu disse, aquele banho de imersão. Então, assim, muitas vezes a parturiente vem para o parto normal com o tabu de, vou sentir dor, não sei o que, não sei o que. Vai. Porém, nem sempre é aquele tamanho de dor que você imagina. Muitas vezes você nem sente aquele tanto de dor a ponto de ficar insuportável. Então, isso nós vemos na prática diária. E isso é muito prazeroso, porque quando você mostra para a parturiente que ela controla a tua dor, que nós conseguimos usar métodos não farmacológicos para controle da dor e que ela suporta, e ela começa a ajudar. Aí, conforme mais colaborativa a mãe fica, melhor o trabalho da equipe. Certo. Quer dizer que o parto humanizado, ele não se limita apenas ao momento do nascimento do bebê. Exatamente. Mas a todo um processo, desde a gestação, do nascimento e o pós-parto, né? Isso, sim. No pós-parto, a gestante deve permanecer em alojamento conjunto com o seu acompanhante. Que lindo, que lindo. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho, doutora Cristiane, da sua experiência aí. Eu sei que a senhora implantou o parto humanizado aí no seu hospital, que a senhora colocou aí um novo sistema. Como foi? Bom, na verdade foi toda uma equipe. Isso não é mérito meu somente. Porém, existe uma equipe aqui no nosso hospital que aconteceu uma interseção de chefias femininas. Então, a chefe da enfermagem é mulher, a coordenação da parte de obstetrícia era mulher, a administradora do hospital era mulher. Então, assim,
várias mulheres tiveram força para mudar alguma coisa neste momento específico. E mesmo porque, Zildete, é lei, né? Que lindo. Isso são leis atuais e nós não podemos funcionar fora de lei, fora da lei. Certo. Então, assim, foi uma coisa muito prazerosa, porque todos falaram a mesma língua e houve uma aceitação por parte do hospital como um todo, de todos os funcionários. A senhora pode dizer o nome do hospital para nós? Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga. Ah, que lindo, que Foi lindo. muito legal então, mesmo. A Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga já conta com o parto humanizado. Que maravilha. E o parto humanizado acontece no Brasil desde quando? Olha, eu posso te dizer que mais ou menos há uns 10 anos começaram a haver discussões a respeito. E mais ou menos há uns 6, 8 anos começaram a haver movimentos em prol de. A nossa lei é recente, mas eu rezo para que brevemente todos nós podemos dizer que temos o parto humanizado no Brasil inteiro. A Patrícia Prada pergunta se já existe o parto humanizado pelo SUS. Sim, esse que eu estou aqui, como eu estou falando aqui na Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, é pelo SUS. O primeiro parto humanizado que nós fizemos aqui foi pelo SUS. Que lindo, que maravilhoso. É muito bom mesmo. E a senhora tem muitas experiências sobre esse parto e muito sucesso, né? Olha, depois que nós, você sabe, Zildete, a obstetrícia, assim como a cirurgia plástica, são áreas onde existem muitos processos, processos legais a respeito. E esses processos, eles surgem a partir de uma insatisfação ou de uma frustração. E o que eu posso lhe dizer é que houve uma diminuição incrível. Aliás, eu posso até te dizer que no último ano nós não tivemos nenhum, se eu não estou enganada. Então, isso é uma forma. O seu cliente, o seu paciente está satisfeito, você prestou um serviço de qualidade. Inclusive, nós profissionais deitamos com a cabeça mais tranquila. Porque, entendi. Assim, para trabalhar com obstetrícia, Zildete, tem que ter o coração voltado para aquilo. Tem que gostar. Ah, muito amor, né? É preferível mudar de setor. Um colega da enfermagem que não tem perfil para trabalhar no centro obstétrico, nós mudamos de setor. Porque para trabalhar com isso, tem que gostar e tem que ter perfil. Então, assim, inclusive, até nós profissionais traz satisfação para nós também. Então, é muito gostoso, é muito prazeroso. Que coisa linda. É como tudo na vida que é feito com amor, o resultado é o melhor possível, né? E você sabe, um simples obrigado e uma cartinha encaminhada é o melhor presente que existe. Sabe, isso nós estamos tendo, a gente tem visto bastante aqui das pacientes. Então, é o que nós queremos no final de tudo. Certo, que coisa linda. Eu fico contente, eu fico muito feliz em atestar que nós temos profissionais tão brilhantes como a senhora. Quero cumprimentar aí toda a equipe feminina do Hospital de Pirassununga, a Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, né? E agradecer aqui a sua participação tão querida, tão esclarecedora, viu? Muito obrigada e continue aí a sua linda missão e saiba que nós temos aqui as nossas portas abertas e nesses minutos finais eu gostaria das suas considerações finais. Olha, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui falando para muitas mulheres, que eu sou mulher também. E no meu momento, eu quis do jeito que eu achei melhor. Com o meu obstetra, com o meu acompanhante, foi maravilhoso. E eu acredito que se todos nós pudermos dar uma pequena contribuição, mesmo que seja uma sementinha plantada, já é o suficiente. Então a mudança tem que ser de dentro para fora. Na verdade, Zildete, nós não mudamos aqui na Santa Casa coisas estruturais, coisas
tectônicas, não fizemos muitas mudanças. Foram mudanças de postura, de posicionamento da equipe, mudanças de comportamento. Então, se cada um fizer a sua parte, a gente já sabe que a gente tem força para mudar muita coisa nesse mundo. Que beleza, fico muito feliz por isso e agradeço, e a gente espera que outros profissionais sejam tão brilhantes quanto a senhora, viu, doutora Cristiane Cavalcante, que nos deu a honra da sua palavra nesse comecinho de tarde. Eu quero desejar um grande fim de semana, muito obrigada, e espero tê-la mais vezes conosco aqui, tá bom? Eu é que agradeço. Muito obrigada, Zildete. Um beijo para todas as mulheres que nos ouviram, e homens também, gestantes e futuras mamães. Isso mesmo. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. E assim, nós terminamos mais essa entrevista, onde as mulheres puderam conhecer esse novo tipo de parto, que é o parto humanizado, e que traz para a mulher uma nova sensação, uma coisa boa, onde as crianças também vão poder ter uma vinda ao mundo de uma forma mais suave, mais querida, mais tranquila, de uma forma que não seja tão agressiva, porque realmente é importante, né, como a doutora falou, para toda a vida, para todo o decorrer dessa criança. Então, a gente aconselha, assim, que você, mamãezinha, você que está pensando em engravidar, procure esse novo método, essa nova forma do parto humanizado, que já você pode dispor aí em todos os hospitais. Já é uma lei, inclusive, já existe uma lei para que esse parto aconteça. Foi a participação da doutora Cristiane Cavalcante, ela é da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga. Foi muito bom ter você com a gente, e ao Céu Pro Saúde, sempre com você. Zildete Montiel se despede e estaremos juntinhos no próximo sábado, pontualmente ao meio-dia. Até lá, bom fim de semana. Associado ao Céu. Estamos preparados para receber a todos aqueles que momentaneamente se encontram sem atendimento pelos planos de saúde. Se você tiver algum amigo nessa condição e quiser falar com ele, lembre-se disso. Não somos e nem pretendemos substituir qualquer operadora de planos de saúde. Mas nossa experiência de mais de 10 anos promovendo campanhas de prevenção, de atenção básica à saúde e de monitoramento de riscos, todos feitos através de nossos parceiros, médicos, terapeutas, nutrólogos, em seus respectivos estabelecimentos, nos assegura a convicção para fazermos essa oferta. Você ouviu na Showtime Ao Céu Pro Saúde. Ao Céu. Ao Céu Pro Saúde. Showtime Web Radio.